Então hoje eu trabalho sempre com 5 modelos. E eu trabalho, o meu preço ele é fechado por diária. Hoje eu cobro em média de 900 a 1.200 reais uma diária. É só minha, tá? A equipe é um valor diferente, depois eu falo pra vocês. Então normalmente elas pagam R$1.000 pra mim de diária. Numa diária eu consigo fotografar até 6 mulheres. Hoje eu tô fotografando só 5, só em casos extremos que eu trabalho com 6. A minha dificuldade era encontrar 6 amigas para fotografar, então dificilmente eu conseguia juntar, uma modelo me procurava e eu dizia para ela que eu precisava de mais, ou eu ia cobrar R$1.000 dela e ela não podia pagar, ou eu trabalharia ou eu poderia dividir esse preço entre as amigas dela, mas ela nunca conseguia as amigas, então os ensaios acabavam não acontecendo. Então o que eu fiz foi, todas as pessoas que me procuravam para fotografar ou para saber um pouquinho mais sobre como eu trabalhava, eu fui colocando num grupinho do Facebook. Então, primeiro eram todas por permuta, né? Eu tinha lá 50 meninas dentro daquele grupinho. Então, toda vez que eu tinha um domingo livre, eu postava lá, quero fazer um ensaio no parque tal, com tal dia, com tal tema. E quem quisesse ia lá e comentava, e eu convidava as pessoas desse jeito. Essas pessoas foram convidando as amigas, aí eu tinha, de repente eu tinha 300 modelos, aí foram convidando as outras amigas, de repente eu tinha 500, e de repente eu tinha 1.000, e hoje eu tenho 3.000 pessoas nesse grupo. Então todos os meus projetos eu posto no grupo, que eu tive uma ideia X, que eu vou fazer na minha casa, que fica perto da Avenida Paulista, no dia 25 de junho, por exemplo, e que eu tenho vaga para 6 modelos. Então todas as pessoas, as 3.000 pessoas que estão no meu grupo, veem essa postagem. Quem quiser participar, preenche uma fichinha com requisitos básicos, que eu vou deixar aqui para vocês verem, e nessa fichinha tem lá todas as informações de tamanho, de peso, de cor do cabelo, cor dos olhos, tudo que eu preciso saber para fotografar uma modelo. E dessa fichinha eu seleciono as 6 pessoas com quem eu vou trabalhar. Eu seleciono porque hoje eu abro 6 vagas e recebo no mínimo 15 inscrições. Então, além de eu cobrar dessas pessoas, eu ainda escolho quais delas eu quero fotografar. Além disso, eu divulgo, né, a data, o local, o tema do ensaio e o custo dele. Então, vamos supor, eu cobro R$1.000 a minha diária. Isso se o ensaio for na minha casa e se eu não tiver nenhum material adicional, né? Então, cobro R$1.000 a minha diária, e a minha maquiadora cobra R$300 e a minha produtora cobra R$100. Então, cada ensaio meu vai sair por R$1.400. Esses R$1.400 eu divido pela quantidade de vagas que eu tenho. Então, eu tenho 5 vagas. Vou lá no meu grupinho e posto o dia, a hora, o tema, o que eu preciso delas, se eu preciso de algum figurino, ou se eu preciso de cor do esmalte, ou cor do cabelo, ou qualquer outra informação que eu precise, e o valor desse ensaio dividido por 6. Ou por 5, depende de quantas vagas eu tiver. Então o ensaio para elas é muito barato. Os meus ensaios mais caros custam R$400. Isso com toda a produção e com maquiagem inclusa. E normalmente nesse valor com locação também. Então o meu projeto mais caro custa R$400 hoje. Hoje eu tenho projetos que para modelo sai a partir de R$220, que é um valor muito pequeno. Por isso eu tenho modelos que vocês vão ver no meu Instagram, vocês veem que a mesma modelo eu tenho vários ensaios com ela. Nenhum deles é permuta, todos os ensaios são pagos. Então eu tenho modelos que fazem ensaio comigo todos os meses, eu tenho modelos que fazem inclusive 3 vezes num mês, que é uma das meninas que eu vou fotografar agora amanhã, eu já fotografei ela 3 vezes esse mês. Então, como o valor é baixo, elas conseguem pagar. E eu não tenho nenhum trabalho com prospecção, porque eu já tenho essas 3.000 pessoas que estão indicando para outras pessoas, então o meu grupo cresce todos os dias, e o meu trabalho é só escrever o que eu quero e cuidar dos recebimentos. Então elas entram ali, todas elas veem se elas querem participar, se o tema é o tema que elas querem, se inscrevem, eu escolho, a gente combina os detalhes num grupo do WhatsApp, elas vêm aqui, a gente faz as fotos e eu entrego uma média de 10 a 15 fotos tratadas, não entrego fotos sem tratamento de maneira nenhuma, e entrego só através de um link do Dropbox, eu não entrego nada impresso também. Então é isso, esse é o formato que eu trabalho. Eu trabalho com uma média de 5 meninas, num valor de diária de R$1.000 a R$1.200, ou melhor, de R$900 a R$1.200, depende das despesas de transporte, do trabalho que eu vou ter aqui em casa, da sujeira que vai fazer, do quanto eu vou gastar de energia elétrica e de água. Então tudo isso eu considero, os meus valores vão aumentando um pouquinho.
O valor da minha diária, com todas as despesas, com tudo pago, com o almoço, com tudo todas as despesas que eu vou ter no dia, tem que ser no mínimo R$900. Esse é o valor que eu trabalho hoje. Não é um valor tão alto, eu acho que é um valor justo para o mercado, mas que dificilmente um fotógrafo consegue aplicar com uma modelo só. Principalmente se ele faz isso 8 vezes por mês, como eu faço. Então, eu não faço, eu faço em média de 4 a 8 ensaios por mês só, porque eu não tenho mais tempo. Se eu tivesse mais tempo eu faria mais, mas eu não quero fazer mais do que isso nesse momento. Se eu quisesse eu teria modelos para fazer. Então hoje eu trabalho com no máximo 8 ensaios. Eu fiz 9 ensaios em um mês, que foi um mês com bastante feriado, mas é um caso muito à parte. Normalmente eu só trabalho aos fins de semana e no feriado. Hoje eu tô tirando um fim de semana, os domingos para descansar. Então eu tenho feito mais ensaios no sábado e descansado nos domingos. Então, normalmente eu faço 4 ensaios por mês nos sábados, 5 se tiver feriados. Então, hoje eu consigo ganhar mais do que a maioria dos meus colegas, às vezes 3 vezes mais, e cobrando muito barato. Então, o meu ensaio, se você considerar só o ensaio, sem a maquiagem, o mais barato custa R$150. E com o meu figurino incluso. Então, hoje eu não trabalho com nenhuma outra maquiadora que não seja a Alisson. E eu não permito que as modelos façam a própria maquiagem também. Isso compromete muito o meu trabalho, porque a Alisson sabe o tipo de maquiagem que ela pode fazer, ela sabe onde ela pode botar o iluminador, ela sabe onde ela pode colar pedrinha, de uma forma que isso não atrapalhe o meu trabalho. E nenhuma outra maquiadora sabe, porque nenhuma outra maquiadora trabalha comigo. E cada fotógrafo tem seu gosto específico, então não é uma coisa que você desenvolve sozinha, você precisa trabalhar com a pessoa para desenvolver. Então hoje eu não permito que a modelo escolha a maquiadora dela. Toda a minha fotografia é extremamente controlada, vocês vão ver, tudo é extremamente controlado, então eu escolho cada aspecto da minha fotografia, da produção à pose, então tudo é muito controlado. Por exemplo, eu disse que as figurinistas, as stylings, elas escolhem o figurino que a modelo vai usar no dia, mas eu escolho o figurino que eu vou levar para ela usar. Então eu levo uma malinha com 30 figurinos para 5 pessoas, então ela pode usar qualquer um daqueles 30 ali, ela não vai ter o meu acervo inteiro à disposição. Então eu controlo um pouco o figurino que ela vai usar. Alguns casos até controlo bem especificamente. Eu digo que essa modelo eu quero de vermelho, essa modelo eu quero de preto, por algum critério específico. Mas normalmente eu deixo as modelos e a produtora escolherem, porque é a imagem delas, né? Então é legal que elas coloquem um pouco delas também no projeto, né? Um pouco do gosto pessoal delas, do que elas querem. Hoje eu tenho 5 projetos. Só 5 projetos. Então, todos esses meus projetos, eles estão expostos em todos os lugares. Então, se você entrar no meu site, você vai ver cada um deles e quanto custa cada um deles, com todos os detalhes, com todas as informações, sem segredo nenhum. Nem segredo para outros fotógrafos, nem segredo para as modelos. Então, eu tenho um ensaio com tintas, que vocês já devem ter visto. Os medievais, ou medieval fantasia, porque não são necessariamente históricos, né? Eles têm um pouco de fantasia. Eu tenho os ensaios sensuais, que são muito leves, eu não trabalho ainda com nada de nudez. E tenho ensaio com tinta, ensaio medieval, ensaio sensual. Tem os ensaios na água, que são feitos na minha piscina inflável aqui, que vocês talvez já tenham visto na live. E eu tenho um projeto que são os meus ensaios de beleza. São projetos que a gente vai desenvolvendo no dia. Então, surgiu uma ideia de fazer ensaios com flores, a gente põe flores, enche a modelo de flores no cabelo, ou alguma coisa mais específica. Então eu tenho digamos que é um tema livre, que a gente chama de ensaio de beleza. Então eu tenho esses 5 projetos. Os custos deles estão abertos para todas as modelos, então elas sabem exatamente quanto elas vão pagar e quanto custa cada coisa dentro desse ensaio. Elas sabem quanto custa a produção, quanto custa a maquiagem, quanto custa a locação e quanto custa o meu serviço. Tudo muito bem discriminado. Porque eu não quero que elas vejam o valor cheio e achem que eu cobro R$400 no ensaio, porque eu não cobro. Eu cobro normalmente R$200 e o restante do ensaio entra como maquiagem e produção. Então o meu preço é muito baixo e eu quero que elas saibam disso. Então normalmente os meus valores são bem separados, são bem explícitos para elas. Como são também as minhas regras. Eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui no link para vocês verem todos os detalhes das regras de como eu trabalho.
Eu só trabalho com esses 5 projetos e eu passo o valor deles todos, o tempo todo para elas, então elas têm tempo de se programar, porque elas sabem que no mês que vem ela vai ter essa opção e ela vai custar o mesmo preço, ou talvez R$10 a mais. Eu faço aumento quase que uma vez por ano só, então elas têm uma certa constância, né? Elas sabem quanto que vai custar. E assim elas conseguem se planejar, elas sabem que todo mês elas podem tirar R$300 que elas vão ter um ensaio comigo garantido, bonito e com um tema diferente. Todos esses 5 projetos que eu falei, eu tô sempre variando pequenas coisas neles. Então, por exemplo, o meu ensaio na água, eu tenho um ensaio na água transparente com fundo preto, mas eu também tenho um ensaio na água colorida, que eu coloco tinta e faço a água vermelha. Então, se a pessoa já fez um ensaio na água comigo, eu consigo despertar o desejo dela fazer o segundo, porque vai ser com água colorida, e com água colorida ela não tem. Então, no mês que vem ela pode fazer de novo. Um ensaio com tintas, eu sempre faço um ensaio com tintas com fundo branco, porque é mais colorido, mais divertido. Mas eu também posso fazer com fundo preto e usar umas cores mais dark, que esse também ela não tem. Então eu sempre tô colocando pequenos elementos diferentes para criar o desejo das pessoas que já participaram dos ensaios. Então todo mês eu tenho coisas novas que eu coloco nesses projetos e todo mês elas estão motivadas a participar de novo porque eu tenho novidades. No entanto, os preços são sempre os mesmos e os temas são sempre os mesmos. Quando eu lanço um tema novo, um projeto novo, eu faço um estardalhaço, eu posto em todos os lugares, em breve teremos um novo projeto com tal coisa, não sei o que, e passo um mês falando daquilo e elas ficam encantadas e aí eu lanço o primeiro piloto desse projeto, que é pago do mesmo jeito de qualquer ensaio, então meus pilotos não são gratuitos, então elas pagam para participar dos pilotos da mesma maneira. E lanço esse piloto e depois ele entra na minha listinha de projetos. Hoje são só 5, como eu falei para vocês, e todos com preço fixo. Então ela sabe que ela pode guardar aqueles R$20 todo mês aqui, que vai R$30 todo mês, que no final de um ano ela consegue pagar para ter um ensaio comigo naquele estilo que ela gostou tanto.